Polícia Federal, desde o início, por determinação do presidente Lula, está apoiando as investigações. A Polícia Federal tem um banco de dados muito importante, robusto, sobre as organizações criminosas que operam no Rio, e ela está colaborando. Quem lidera é o governo do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a Polícia Federal opera. Aguirre, inquérito, investigação, o mais prudente, o mais recomendável é não ficar fazendo especulação enquanto o inquérito está em curso. Então esse inquérito está em curso ainda, ele não chegou ao final. Eu vi muita especulação pela imprensa sobre a resolução, isso não é fato, porque não é aceitável, mesmo que essa linha esteja correta, não é aceitável que criminosos cometam um crime e depois, supostamente, eles montem um tribunal, eles mesmos julguem e eles mesmos, entre aspas, achem uma suposta solução. Isso é inaceitável, isso é uma afronta ao Estado democrático de direito. Então as investigações seguem e eu tenho confiança no trabalho técnico, profissional da polícia. Somente esse ano, a nossa Secretaria Nacional de Políticas Penais, apoiando o governo do Rio, isso com inteligência, com tecnologia, nós retiramos das unidades prisionais do Rio mais de 7.000 aparelhos de telefone celular, somente esse ano. E a gente quer intensificar esse trabalho para não permitir, se isso for sendo comprovado, que isso se repita, que é inaceitável que criminosos que estão em unidades prisionais tenham acesso à comunicação com outros criminosos para cometer mais crimes. Porque veja, se esse fato for efetivamente comprovado, isso não encerra a investigação, isso amplia a investigação, porque é mais um crime ligado ao crime que aconteceu. Então isso só faz ampliar a investigação e ela sobe para entender quem são esses criminosos que se acham donos da Justiça e do Rio de Janeiro. Primeiro, o Brasil é uma federação. Intervenção federal só acontece em casos gravíssimos. É preciso respeitar a autonomia das unidades federadas. Veja o caso que a gente já viveu esse ano também, com o Rio Grande do Norte, quando houve uma crise, e nós mobilizamos homens, equipamentos, apoiamos a governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, e a crise foi resolvida. Da mesma forma, nós estamos fazendo agora com o governo da Bahia. Nós estamos apoiando o governo da Bahia, tem lá homens, equipamentos, inteligência, tanto na administração, a nossa equipe que atua no sistema prisional, que tem experiência, treinada para isso, enfim, tem uma equipe apoiando. A gente não pode banalizar um instrumento que é da exceção, que é a intervenção federal. Agora veja, essa proliferação de armas, hoje você tem na Bahia coisa que não existia antes. Você tem fuzis, armas de guerra, que talvez a gente se acostumou a ver no Rio de Janeiro, mas não existia na Bahia, não existia no Nordeste. Isso é consequência de uma política irresponsável que aconteceu nos últimos 4 anos de liberação indiscriminada de armas e da liberação não só de armas de uso convencional, mas de armas de guerra, de fuzis. Houve uma liberação irresponsável e a consequência a gente está vendo agora. Essas armas vão parar na mão de criminosos. É importante a letalidade policial, como você citou. Ninguém deseja a letalidade policial. A gente está conversando com o governo da Bahia, tratando do tema. É importante investigar as causas. Tem o trabalho das corregedorias, das polícias, que nós estamos também apoiando. Agora é importante entender o contexto. Veja você que há cerca de 15 dias, um agente da Polícia Federal, um homem da nossa Polícia Federal, foi brutalmente assassinado quando foi cumprir um mandado na Bahia. E a equipe toda só não foi eliminada porque foi socorrida por uma equipe da Delegacia Especializada da Polícia Civil da Bahia. Se não houvesse o socorro, nós teríamos um agente da Polícia Federal assassinado e toda a sua equipe assassinada. Então a situação é complexa, não cabe simplificação, se é isso, se é aquilo, se é o governo A, B ou C. Eu penso, Aguirre, que o pior caminho
na questão da segurança pública é a gente ideologizar, é a gente ir para disputa política partidária. Esse é um desafio do Brasil. O crime organizado hoje, ele ameaça não só a vida, ele ameaça a economia do Brasil, ele destrói a economia e afronta o Estado Democrático de Direito. No debate de segurança pública, o fundamental é ter equilíbrio, firmeza e equilíbrio. Não puxar nem para uma ponta nem para outra, porque essa politização não faz bem o Brasil. O adversário não está na segurança pública entre nós. O adversário é o crime organizado. É ele que a gente precisa enfrentar. Não é correto a gente afirmar que a polícia está sempre certa. Mas também não é correto a gente achar que a polícia está sempre errada. É preciso ter equilíbrio, fazer um trabalho técnico, apoiar a polícia no seu trabalho correto e investigar, apurar os erros. Para isso tem as corregedorias que fazem esse trabalho. Nós temos conversado desde o início do ano com todas as polícias do Brasil, com todas as secretarias de segurança. Fizemos recentemente um seminário sobre o uso de câmeras corporais. E todas as unidades da federação estão aderindo. A nossa expectativa é, até o final do ano, a gente publicar um regramento para a utilização de câmeras corporais no Brasil. As pessoas acham que câmera é só o equipamento. Não é. O mais importante da câmera é o que está por trás. É a tecnologia e a possibilidade da gente ter no Brasil câmeras integradas, tecnologia integrada para as imagens, os dados de todos os estados poderem conversar. Acho que as câmeras são um importante instrumento, porque ela protege o bom policial e evita os excessos. Então tem várias medidas, não só as câmeras. Nós colocamos, essa semana está aberto o edital para 100 mil bolsas, formação para as polícias. Nós vamos pagar R$900 em cursos de formação para os policiais. Então a gente precisa ter equilíbrio nesse caso. Volto a dizer, a polícia não está sempre certa, mas a polícia não está sempre errada. É preciso ter equilíbrio nesse debate. Veja, a apuração cabe ao Ministério Público de São Paulo e à Corregedoria da Polícia de São Paulo. Nós confiamos que o Ministério Público e a Corregedoria vão apurar efetivamente o que aconteceu. Mas veja, o caso de São Paulo é interessante, por quê? Porque São Paulo foi pioneiro na utilização das câmeras corporais e reduziu a letalidade, reduziu os índices de violência, de letalidade policial com a utilização das câmeras. Eu vejo que é prematuro a gente, às vezes, achar com um corte aqui, outro ali, que isso pode significar o fim da política. No seminário que nós fizemos nacional para a utilização de câmeras corporais, o comando da PM de São Paulo, da Polícia Militar de São Paulo, não só participou do nosso seminário, como foi palestrante. E foi muito importante a presença da PM de São Paulo, por quê? Porque como eles saíram na frente, foram os primeiros a utilizar, eles já têm muita experiência de como utilizar, da tecnologia que funciona mais, como tratar os dados. Então, não há outro caminho, Carlos, na segurança pública. Veja, o governo federal não faz policiamento ostensivo. O governo federal tem a Polícia Federal, tem a Polícia Rodoviária Federal e tem a Força Nacional de Segurança, que não é uma força regular, ela é uma força para crises. Não há outro caminho para enfrentar o crime organizado no Brasil que não seja a gente apostar na parceria com os estados, que não seja a gente não apostar na parceria e na construção do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, que integre a União com os estados, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, integrada com as polícias militares, com as polícias civis. E não há outro caminho que não seja a integração. Integração, tecnologia, planejamento, ações baseadas em dados e em evidências. Esse é o caminho único, não há solução mágica. O caminho é a consolidação do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública.